Hoje eu quero falar mais um pouquinho, que eu falei lá sobre cliente errado, tá? Que é um erro gravíssimo, mulheres que têm cliente errado. Porque olha só, minha diva, muitas de vocês estão aqui no grupo reclamando que os clientes não querem pagar, que os clientes dividem, mas não pagam, faz prestação, não paga, que os clientes isso existe para a maioria de vocês, tá? Existe esse problema gravíssimo que é não saber atrair o cliente certo, tá? Se você tá com um cliente que tá te dando dor de cabeça, que não quer pagar, que quer pagar pouco, que não cumpre com as regras do teu negócio, que fica atrasando, você está com o cliente errado. E no mundo dos negócios, uma das primeiras artes que a gente tem que dominar é a arte de atrair clientes certo. Porque muitas de vocês falam assim, mas a crise, mulher, não é problema da crise, é problema do seu cliente. Porque para muitos clientes não existe crise. Ou até existe a crise, mas ele não cortou aquilo que ele consome por causa da crise. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando. Pode estar uma crise ferrenha no Brasil. Louis Vuitton ainda vende bolsas. Ainda tem mulheres entrando na loja, nas lojas Louis Vuitton e pagando 10 mil reais por uma bolsa. Que significa? Que a crise não pegou todo mundo. E para aquelas mulheres que a crise não pegou, ela até deixa de comer caviar para poder comprar bolsa, né? Então ainda tem gente vendendo Louis Vuitton, ainda tem gente vendendo carro de luxo, ainda tem gente vendendo, ainda tem essas academias que cobram uma fortuna e ainda assim as pessoas vão. Então o problema não está, o problema está que você não está conseguindo atrair o cliente que vai pagar o seu preço, que vai pagar à vista, que vai pagar com cartão de crédito, para você ter que cortar fora esse crediário próprio que está te dando dor de cabeça. Porque você faz crediário, mas as pessoas não pagam. Então você tem que achar essas pessoas, tá? Então, como é que se faz isso? Bom, minha diva, isso é um treinamento, não dá para eu falar sobre isso agora. Mas deixa eu te mostrar mais ou menos o princípio, tá? O princípio é o seguinte, você teve, sei lá, 20 clientes no mês. Dessas 20 clientes, você notou que 5, por exemplo, pagaram sem reclamar do preço. Você falou, custa 50, tá bom, tá aqui. Você notou que essas 5 pagaram sem reclamar. As outras 15 reclamaram. O que você quer? Cliente que reclama ou cliente que não reclama? Bom, André, eu quero o cliente que paga sem reclamar. Então, você tem que aprender a atrair mais dessas 5. Então, peraí, como é que se faz isso? Você tem que analisar essas 5 que não reclamaram. Porque esse é o perfil de cliente que você está procurando, certo? Então, qual é o perfil dessas 5 mulheres que não reclamaram? Qual é o perfil delas? Que idade que elas têm? Que bairro que elas moram? Elas têm filho? Elas são de que área de profissão? Elas têm que valores de vida? Qual é o ganho médio delas mensal? O que elas têm em comum? Então eu tenho que descobrir o que essas 5 que não reclamaram têm em comum para descobrir onde é que essas mulheres desse perfil estão e ir atrás delas na minha propaganda. E parar de atrair mulher que só reclama do preço. Então esse é o princípio, eu tenho que analisar essas 5 que não reclamaram para descobrir o que elas têm em comum, para eu achar onde é que essas pessoas desse perfil estão. Então basicamente é isso, tá? Mais ou menos é esse processo. Então quando você tem o cliente errado, você tem que dominar a arte de atrair o cliente certo, tá bom?